Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com você, amigo ouvinte. Estamos começando mais um programa, A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo. E toda segunda-feira, às 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa é da Igreja de Deus em Alagoa Nova, e aproveitando, queremos convidar você para as nossas reuniões que acontecem todas as quartas e sábados, 19h30 horas. Na verdade, nos sábados agora nós vamos estar começando as reuniões às 19 horas. Nas quartas-feiras, 19h30 horas, e aos sábados às 19 horas na rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Dier e da irmã Luciana. Você é o nosso convidado para estar conosco, para junto adorarmos ao nosso Senhor, para junto meditarmos na palavra de Deus, para junto estarmos em oração. Essas reuniões é para nós cultuarmos o nosso Deus, para nós buscarmos a sua presença, para nós estarmos ali recebendo da parte do Senhor a instrução que Ele nos dá por meio da sua palavra. Então, queremos convidar vocês, se você desejar reunião na sua casa, nós fazemos reuniões também nos lares. Essas reuniões das quartas-feiras, elas acontecem nas casas, são reuniões familiares para estudo da palavra de Deus. Se você desejar uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. O telefone, nosso WhatsApp é 98113 5880, 98113 5880. Inclusive, se você quiser falar a respeito desse programa, pode me mandar uma mensagem aí, se você tem ouvido o nosso programa, se você tem gostado. Se você também quiser dar sugestões, pode nos dar através desse número, 98113 5880. Quero agradecer aqui imensamente a você pela sua audiência. Gostaria de agradecer de forma especial aos casais que estiveram conosco nesse último sábado. Esse sábado que passou, nós tivemos reuniões de casais, reuniões voltadas para a família, para a instrução, para aprendizado diante de Deus, a palavra de Deus, falando a respeito do casamento, da vida familiar. E queria desde já agradecer a você que esteve conosco. Deus abençoe grandemente ali as famílias que estiveram conosco ali nessa reunião de casais, que foi uma bênção, foi maravilhoso, graças a Deus por isso. E só queremos dizer também que vai haver mais reuniões de casais. Se por alguma razão você não esteve lá, não esteve presente, talvez que você não soubesse, agora você está sabendo, nós costumamos fazer constantemente, fazemos essas reuniões voltadas para a família. Não definimos ainda a próxima data, mas nos próximos 2 meses nós teremos novamente reuniões de casais. E você desde já é nosso convidado para estar ali, para que Deus possa nos falar a respeito da família. Mais uma vez agradecendo de maneira muito especial a todos os que estiveram presentes. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada casal. Queremos aqui também agradecer a audiência de você que está nos ouvindo agora aí na zona rural da nossa região aqui, não só de Alagoa Nova, mas dos outros municípios também. Deus abençoe grandemente. A dona Alta lá no São Tomé, a irmã Dalva lá no sítio Geraldo, também a Joana lá no sítio Genipapo, em Lagoa Seca. Muito obrigado, Joana, pela sua audiência. Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua família. Também quem está nos ouvindo nas repartições públicas aqui da nossa cidade, da nossa região, quem está no comércio, quem está nos seus afazeres diários, Deus abençoe grandemente o seu dia. Queremos agradecer também aqui a irmã Edith, sempre ligada ouvindo, ao irmão José, a irmã Antônia, né, que não perde um só programa. Deus abençoe grandemente a irmã Antônia. Também o Romildo lá na barbearia, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, também a irmã Ana, a irmã Adriana, Deus abençoe grandemente. A irmã Fátima, sempre ouvindo também o nosso programa, a Carmelita, todos vocês que estão ligados, nosso muito obrigado. Também lá na oficina mecânica, o irmão Valdênio, lá na eletrônica,
o irmão Die, sempre ligado também, ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Deus abençoe grandemente a todos, no nome do Senhor Jesus. No programa de hoje nós vamos estar começando uma nova série de mensagens, falando mais especificamente a respeito da família, né? Falando sobre casamento, sobre educação de filhos. Será o tema dos nossos programas nas próximas semanas. Nos programas anteriores nós falamos sobre a vida prática cristã, tratamos de muitos temas, se bem que a família faz parte da vida prática cristã, mas o nosso foco vai ser mais voltado para o lar, nesses próximos programas, para a educação de filhos, né, vendo na palavra de Deus como Deus nos orienta a conduzir a nossa casa, a conduzir o nosso lar, o nosso casamento, os relacionamentos familiares, a educação de filhos. Nós sabemos que vivemos tempos tão difíceis no que se refere à criação de filhos. Tudo isso nós vamos estar compartilhando com você dentro da palavra de Deus. Será o nosso tema a partir de hoje falando mais especificamente sobre o propósito do casamento. O casamento como uma instituição divina. Deus é quem estabelece. Deus é quem dá início. Deus também é quem dá as instruções. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. E quero convidar você a estar conosco durante essa 1 hora. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo, você também pode compartilhar com outra pessoa que você achar que pode ser ajudado pelo esse conteúdo. Está ouvindo pelo aplicativo, compartilhe para que mais pessoas possam ouvir. Também nós temos o nosso canal lá no YouTube, o canal Riquezas de Cristo. Nós temos geralmente gravado o programa e temos disponibilizado lá para que você possa acompanhar também pelo YouTube. Vamos na sequência ouvir o nosso apoio cultural. E após o apoio cultural, nós entraremos no tema de hoje. Fique agora com o apoio cultural do nosso programa. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre a Lagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 987 37 8837.
98737-8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 14 minutos, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo. Toda segunda-feira nós estamos aqui compartilhando a Palavra de Deus, então toda segunda, 10 horas da manhã, você tem esse encontro marcado conosco. Você tem um encontro com a Palavra de Deus aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Só lembrando mais uma vez das nossas reuniões, quartas e sábados. Nas quartas-feiras são reuniões familiares nos lares. Essas reuniões acontecem às 19h30. Se você desejar uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. O telefone do WhatsApp é 981135880. Você também pode mandar mensagem para esse número, né? Dando sugestões para o programa. Se você quiser que nós abordemos um tema aqui que você gostaria de ser esclarecido, você também pode mandar mensagem para esse número. E aos sábados, as nossas reuniões estão começando agora, a partir desse sábado que vem, às 19 horas. Às 19 horas é o horário da nossa reunião no sábado. E você é o nosso convidado. Hoje, falando a respeito da família, nós estamos iniciando uma série aqui de mensagens voltado para a família, explicando, conversando, mostrando na palavra de Deus o que é que diz as Escrituras, o que Deus fala a respeito do casamento, o que Deus fala a respeito da educação de filhos, como criar os filhos no caminho dos caminhos do Senhor. Então nós vamos estar abordando, inclusive, temas mais sensíveis, né, de dificuldades na vida familiar. Nós vamos estar tratando aqui no nosso programa, nos programas a partir desse, né, os programas seguintes. Hoje nós vamos falar principalmente a respeito do casamento, da família como algo instituído por Deus. O casamento não foi uma invenção humana, não foi o ser humano que decidiu, que pensou, nada disso. Tudo provém de Deus. Deus foi quem fez todo o planejamento, Deus foi quem orientou, quem deu todas as diretrizes para que o homem pudesse seguir. Deus é quem estabeleceu todas essas coisas. Por isso que em meio às dúvidas, em meio às dificuldades na vida familiar, as dúvidas com respeito ao casamento, com respeito à família, Deus é a pessoa ideal, adequada para que nós possamos procurar nele as informações, as instruções corretas. E como é que nós vamos fazer isso? Se nós não vemos a Deus, nós vamos consultar a sua palavra. Na palavra de Deus Ele deixou tudo escrito para que nós tivéssemos acesso e assim pudéssemos andar de acordo com os seus princípios. Antes de nós entrarmos nesse assunto, vamos orar um pouco ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor foi quem estabeleceu a família, o Senhor foi quem instituiu o casamento, e queremos buscar diante do Senhor a correta orientação, a correta instrução, o verdadeiro ensino a respeito desse tema, desse assunto tão maravilhoso, porque certamente na Tua Palavra nós temos ali todos os princípios, na Tua Palavra nós temos a orientação adequada, correta, porque foi o Senhor que fez. O casamento não é uma invenção do homem, mas é algo que o Senhor mesmo instituiu, o Senhor mesmo estabeleceu. Então, sem dúvida, é algo maravilhoso. Por isso, venha nos ensinar. Venha ensinar cada pessoa, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposa. Venha ensinar para como viver a sua vida familiar de acordo com os teus princípios. Abençoa esse programa nessa manhã. Abençoa as pessoas que estão ouvindo. Elas possam estar com seus ouvidos atentos à Tua Palavra. E a Tua Palavra possa penetrar cada coração, trazendo uma resposta à Tua Palavra, aplicando na sua vida familiar os Teus princípios, os Teus ensinos. No nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus.
Então, meus amados, vamos aqui para o nosso texto da Bíblia. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho, não. No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18. Gostaria muito que você nos acompanhasse nessa leitura. Se você não tiver uma Bíblia e não tiver como ver, como acompanhar essa leitura, anota esse versículo para depois você ir lá conferir. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 18. É muito importante nós irmos exatamente onde diz a palavra de Deus, onde nós temos a primeira menção sobre família, sobre casamento. Existe um princípio, né? Princípio de interpretação da Bíblia, que é o princípio da primeira menção. A primeira vez que algo é mencionado nas Escrituras, ali se estabelece o ponto de início para se debater aquele tema, para se conhecer a respeito de determinado assunto. Sempre nós precisamos procurar a primeira vez que aquele assunto é mencionado nas Escrituras, para que nós possamos ter uma clara compreensão do que a palavra de Deus fala sobre esse assunto, né? Então, nosso texto é Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aqui nós temos os detalhes maravilhosos, porque fala que depois que Deus criou Adão por um momento, por um tempo, ele esteve sozinho, a mulher só foi ser gerada a partir de Adão depois. Então Deus, observando aquele homem que ele tinha criado, Adão, ele percebeu que não era bom que aquele homem estivesse só. Diz o versículo 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora ou uma ajudadora, que lhe seja idônea. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus, vendo o homem ali sozinho, Deus viu que isso não era bom, que aquele homem estivesse só, e propôs ali, decidiu fazer alguém para ser o auxílio dele, para auxiliá-lo. Veja só que coisa interessante. Por quê? Porque o marido e a mulher foram feitos para um auxiliar o outro, para ser um auxílio mútuo. E é muito bom quando nós temos alguém como nossa ajuda, como nosso auxílio, alguém que nós podemos contar. Não é verdade? É por isso que Deus estabeleceu o casamento, para que o homem tivesse alguém com ele, para que a mulher também tivesse, um auxílio, uma proteção. Então esse nosso Deus é maravilhoso, ele pensa em todos os detalhes, ele pensa em tudo, ele sabe qual é a necessidade do homem, ele conhece a nossa necessidade e ele proveu para suprir essa necessidade. Então diz aqui que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Dificilmente alguém gosta de estar só. Tem pessoas que até, é uma pessoa mais fechada, que gosta, mas só por alguns momentos. Ninguém quer estar só para o resto da vida. Nós queremos ter alguém para que a gente possa contar, que a gente possa conversar, que possamos ser auxiliados. É muito bom ter alguém conosco. Por isso que Deus criou o casamento. Deus estabeleceu a família para que haja, primeiramente, esse mútuo auxílio, esse mútuo companheirismo. Então ele estava só e precisava de uma companheira. A mulher que Deus deu para você, amado ouvinte, ela é a sua companheira, ela é a sua ajudadora, a sua auxiliadora. O marido que Deus te deu para você, amiga ouvinte, ele é o seu companheiro, ele é o seu auxílio, o seu ajudador. Ambos se ajudam mutuamente, ambos se auxiliam, um é companheiro do outro para enfrentar o dia a dia, para cuidar da sua casa, da família, para criar os filhos. O casamento não é uma coisa de uma só pessoa, mas de duas pessoas que foram unidas por Deus, foram juntadas por Deus, foram feitas uma só,
diante de Deus para poder ter esse companheirismo, esse auxílio, essa ajuda. Deus pensa em tudo. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Ele não queria que você estivesse só. Ele não queria que você estivesse sem alguém para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Por isso que ele providenciou. A pessoa que está na tua vida, a tua esposa, o teu marido, foi Deus que colocou para ser o seu companheiro, a sua companheira, o seu auxílio, o seu amigo. Que alguém mais próximo nós temos, senão o nosso cônjuge. Todos os dias estamos ali, enfrentando as dificuldades, os desafios juntos, sofrendo juntos. Tem coisas que ninguém sabe. Um casal passa por dificuldades que ninguém conhece, só eles e Deus, porque estão ali no dia a dia. Já pensou não ter alguém para o nosso dia a dia? Para nos ajudar, para fazer parte das nossas alegrias e também quando passamos por dificuldades. Quando as dificuldades surgem, quem não já passou por isso? E não poder contar com ninguém, não pode contar nem com os familiares. Por alguma razão, não pode contar com o pai, com a mãe, às vezes por estar distante. Por às vezes não ser adequado até tratar daquele assunto com eles. Mas tem alguém ali. Esse alguém que está ali, esse cônjuge, é para ser esse companheiro, essa companheira, onde nós podemos conversar, abrir o nosso coração, tratar as dificuldades e assim prosseguir. Por isso que Deus deu para o homem essa auxiliadora idônea. Não é dona, tá? É idônea, né? Alguém que está ali para dar esse auxílio, para ajudá-lo. E vice-versa. Graças a Deus por isso. Você já agradeceu a Deus nesse dia de hoje, pelo marido que você tem, pela esposa que você tem? Pois esse é o momento de você agradecer. Diga: Deus, muito obrigado. Senhor, vem nos ajudar a prosseguirmos firmes no Senhor, prosseguirmos, ajudando e cooperando um com o outro. Então, nesse texto aqui que nós estamos fazendo a leitura, então começa aqui a formação, da mulher, porque a princípio Adão estava ali, mas estava só e Deus viu que isso não era bom. No versículo 19, diz que havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Deus coloca todos aqueles animais ali para que Adão desse nome, mas nenhum daqueles seres que Deus tinha criado podia ser a auxiliadora idônea que o homem necessitava. Precisava ser alguém como ele. Precisava ser alguém que Deus trouxe para ele. Não podia ser um animal, não podia ser o auxílio dele. Nenhuma das que lhe passou ali se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Olha o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Então Deus fez uma cirurgia ali em Adão, tirou uma das suas costelas do seu lado ali, fechou o lugar com carne, como diz assim. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a ou edificou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então Deus vai lá da parte do homem, do lado do homem. A mulher, ela é gerada por Deus, não a partir do barro como o homem fez, mas a primeira mulher foi gerada do lado do homem, ou seja, é parte dele. A sua esposa, ela é parte de você. Você é parte do seu esposo. Por isso que os dois são um só.
Mais adiante Deus vai dizer isso. Por que os dois são um? Porque a origem é uma só. Ela saiu dele. Ela é a costela dele. Então, quando o Senhor trouxe, o homem disse: esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque ela foi tomada, ela foi tirada de mim. Foi isso que Adão falou. E no versículo 24 diz assim, ó: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então antes é dois, mas agora, quando eles se unem, quando eles se tornam marido e mulher, eles são uma só carne. Antes são duas unidades, mas a partir do momento que eles são unidos no casamento, eles se tornam uma só unidade. Deus olha e vê apenas uma unidade e não duas, porque o casamento é isso, os dois se tornam um. Os dois estão numa só unidade. E isso é maravilhoso. E isso precisa ser prático na nossa vida familiar. Não é os dois vivendo de maneira isolada, de maneira separada, buscando cada um seus interesses. Não. Isso era antes, mas agora que eles se casaram, eles se tornam uma unidade só. Os interesses precisam convergir para a mesma coisa. Apesar da personalidade de cada um ser diferente, mas o propósito, o objetivo agora, ele é centralizado numa coisa só. Os dois devem buscar o mesmo objetivo para que essa vida familiar seja uma vida em harmonia, seja uma vida de comunhão, de estar juntos, de edificação juntos. Os casais, né, os cônjuges que trabalham ali em unidade, em comunhão, né, trabalham juntos, tendo o mesmo propósito, eles prosperam na sua vida espiritual e também na vida material, porque tem o mesmo objetivo. Eles não são adversários, eles são parceiros, companheiros, são um só, e um deve estar cuidando e apoiando um ao outro. Por isso que precisa haver muita conversa, precisa haver muito diálogo ali para tratar as coisas que não estão bem alinhadas, para que esse propósito ele possa se cumprir, não é? Então esse texto ele é maravilhoso. Aqui nós temos Deus pegando esse primeiro casal e fazendo essa união, que diz aqui nesse versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe. Se bem que quando o Senhor falou isso, né, não existia aqui pai e mãe, porque esses aqui são os primeiros. Adão não tinha pai, nem mãe, nem Eva não tinha, mas aqui já era um ensinamento para os demais. Porque Adão foi feito por Deus a partir do barro, e Eva foi edificada a partir de Adão. Mas aqui já é um ensinamento, deixa pai e mãe, por quê? Porque quando se casa, agora, essa nova, é formada ali uma nova família, e eles precisam, de certa forma, cortar esses vínculos de dependência. Não é vínculo, né, o vínculo ali afetivo que existe, o pai sim tem que ter sempre, mas é no sentido de que agora esse casal tem que agora tocar a sua vida, gerar a sua família, não ficar naquela dependência dos pais, porque muitas vezes isso atrapalha muito a vida conjugal, interferência, não é? Vocês devem saber muito bem o que é isso, ter os pais ali, de um ou de outro, sempre interferindo, e às vezes gera problema no casamento. É por isso que Deus manda, deixa homem pai e mãe, ou seja, agora eles vão viver a sua vida. Esse deixar aqui não é cortar laço, obviamente, porque nós devemos sim manter todos esses laços familiares, nossos pais são tão importantes, mas é importante também estabelecer limites. Olha,
Aqui é a minha casa, quem estabelece, quem decide as coisas somos nós. É marido e mulher que tomam as decisões com respeito à sua vida familiar, com respeito à educação dos filhos. Vamos fazer um intervalo pequeno aqui. Eu vi aqui a música de Raquel Novaes e Paulo César Baruch, O Amor de Deus. Sobre graça recebi e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu,
às 10 horas 39 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando a palavra de Deus com você. Quero aqui agradecer a audiência da minha esposa, né, irmã Guia, que está em casa, não pôde estar comigo hoje aqui compartilhando, cooperando, né, auxiliando, mas está dando o auxílio dela em casa, cuidando dos muitos afazeres, né, que tem uma dona de casa. Deus abençoe grandemente. Nós no bloco anterior falamos aqui em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 24, falando sobre quando Deus estabelece ali a família. Deus institui o casamento ali. Isso foi algo maravilhoso. Vimos a importância ali do auxílio mútuo, da ajuda um do outro, para que possa haver prosperidade na vida familiar. Vimos também a respeito do companheirismo, e lembrando de companheirismo, eu queria ler para vocês o livro de Eclesiastes, capítulo 4, Eclesiastes 4, versículo 9. Eclesiastes 4, 9. Diz o seguinte, você já deve ter ouvido esse texto: melhor é serem dois do que um, porque melhor paga do seu trabalho, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não há quem o levante. Veja só que interessante, né? Que reflexão nós temos aqui. A importância da ajuda, do companheirismo, de nós termos com quem contar. Cada esposo precisa ser a principal pessoa que a sua esposa pode contar, que ela pode conversar, que ela pode pedir ajuda, porque é a pessoa mais próxima, e eles foram feitos um só. E a esposa, da mesma forma, deve ser para o esposo, para o seu marido, essa pessoa com quem ele pode contar, com quem ele pode se abrir, com quem ele pode pedir ajuda. Talvez isso seja um pouco difícil, talvez se tenha dificuldades de ter essa intimidade, mas deve ser assim. Devemos buscar isso, essa vida. Então esse texto fala que é melhor serem dois do que um. Tem muitos casamentos, muitos relacionamentos que parece que eles estão só, ou parecem que eles estão que eles são adversários, que estão querendo um vencer o outro. Isso não tem como ter a bênção de Deus sobre um lar dessa forma, onde fica uma disputa, uma guerra, onde é como se um quisesse vencer, está sempre aquela guerra. Isso não é adequado, isso é totalmente inadequado, isso não agrada a Deus. Mas devemos ter uma vida de companheirismo, de auxílio mútuo, para que tenha ali a bênção do Senhor e aquela família possa prosperar tanto espiritualmente como também materialmente, trabalhando juntos, sonhando juntos, vivendo ali em harmonia no seu dia a dia. Isso é muito importante. Então esse versículo 9 e 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. E pode ser que na experiência de muitos, mesmo você tendo o seu companheiro, você tendo a sua companheira, você se sinta só. Então é momento de restaurar isso. É tempo de mudar essa situação para que vocês possam contar um com o outro. Continuando esse texto ainda, no versículo 12 fala assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha que interessante. Se alguém quiser prevalecer contra um, não é um que vai resistir, mas 2 vão resistir. Os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.
E aqui interessante que ele fala do cordão de 3 dobras. E a gente pode até fazer uma aplicação, fazer uma interpretação desse cordão de 3 dobras. Por quê? Porque essas 3 dobras é como se fosse uma figura do marido, da esposa e de Deus. São 3. Então, muito mais importante ainda é que Deus faça parte, que Deus seja o cabeça, que Deus seja o rei, que Ele reine sobre a vida familiar, sobre a vida conjugal, sobre o casamento, sobre a nossa família. Que aí vai representar exatamente esse cordão de 3 dobras. Somos nós, marido e mulher, e Deus como essa terceira dobra que nos fortalece, que nos dá resistência e que nos ajuda na nossa vida familiar. Louvado seja Deus pela sua palavra maravilhosa, não é verdade? Eu queria falar ainda com vocês, tocando essa questão da família, de uma das funções muito importantes que tem o casamento. Além de muitas coisas que até nós já vimos, nós falamos de companheirismo, de auxílio, de uma só unidade, de fortalecimento um do outro, mas existe um aspecto também moral no que se refere ao casamento. O apóstolo Paulo fala disso lá quando ele escreve os 1 Coríntios. Então tem essa questão também de ser uma proteção contra a imoralidade sexual e também para o aspecto moral e da pureza do ser humano. Você sabia que tem toda essa relação no casamento? Vejamos o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, o versículo 2. 1 Coríntios 7, 2. Ele diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Por que Paulo está falando isso? Porque isso é um guardar para a impureza sexual. Porque tanto o homem como a mulher, fisiologicamente, ele tem as suas necessidades que precisam ser supridas. E como é que ele vai fazer isso sem pecar? Dentro do casamento. Então cada homem deve ter, diz aqui o texto, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Então o casamento também é uma proteção contra a impureza sexual, porque essa necessidade que o homem e a mulher têm fisiologicamente, ela é suprida um pelo outro. O homem nem a mulher devem buscar satisfação nesse sentido fora do casamento, mas apenas dentro do casamento, um satisfazendo o outro. Isso traz pureza para eles e se impede de que haja impureza sexual. Então, quantos benefícios nós temos no casamento? Nem vai ser possível hoje nós falarmos de todos eles, mas aqui tocando em alguns pontos importantes, que a família, o casamento também tem esse aspecto de nos guardar e de nos proteger, para que nós não estejamos vivendo uma vida de impureza sexual, tendo relacionamento, como é hoje no mundo atual, muito comum, relacionamento de todo tipo, de todo jeito. Isso é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. Cada um de nós devemos ser um jardim fechado para o nosso cônjuge, totalmente separados para o nosso cônjuge, para a satisfação mútua, para o prazer mútuo do casal, não permitindo que uma terceira pessoa entre nessa esfera santa preparada por Deus. Nós devemos ter muito cuidado com relação a isso. O mundo está cheio de atrações, de tentações, tanto para o homem quanto para a mulher. Nós devemos fugir dessas coisas e concentrar a nossa satisfação com o nosso cônjuge, no nosso casamento, não permitindo que o diabo entre e danifique
o lar, danifique o casal, danifique essa estrutura maravilhosa que Deus planejou. Por isso que Paulo diz isso. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Também o livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vejamos o que vai dizer. Versículo 4. Livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha só aqui a seriedade. Então Deus considera que o matrimônio, que o casamento é algo muito importante, muito santo, e isso deve ser preservado, deve ser honrado. Quando nós nos guardamos do pecado, da imoralidade, do adultério, da impureza, nós estamos honrando essa aliança que Deus fez, essa aliança que é a união do marido com a esposa. Isso é algo muito importante para Deus e traz bênção para nós. Uma família é abençoada quando eles se guardam de todas essas coisas, quando eles fogem das tentações, das situações que podem levar a pecar. Então diz aqui esse texto de Hebreus capítulo 13, versículo 4, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra, nós devemos honrar o nosso matrimônio, o nosso casamento, devemos honrar, respeitar o nosso cônjuge que Deus nos deu. Não devemos dar lugar à nossa carne, não devemos viver uma vida de adultério, de impurezas, porque Deus vai julgar. Diz o texto aqui: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, sem nada inadequado, incorreto, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Veja como é forte a palavra de Deus e como nós devemos estar atentos, apercebidos, não deixando que o inimigo ele penetre e cause dano na família. Nós vemos o que aconteceu lá no Jardim do Éden. A serpente, o diabo entrou e gerou dano naquela família, naquele primeiro casal. Eles perderam a bênção do Senhor. A maldição entrou na humanidade. Até a terra foi amaldiçoada por meio daquela desobediência, porque eles deram ouvido à voz da serpente, que é o diabo. Sejamos cuidadosos para que não sejamos enganados e tenhamos a nossa família, que temos o nosso casamento destruído pelas obras das trevas. Não demos lugar ao maligno. Mas nós devemos ser aqueles que, com a nossa casa, com a nossa família, nos dispomos a servir ao Senhor, servir a Deus. Nós, marido e mulher, no serviço ao Senhor, no envolvido com as coisas do Senhor. Na verdade, na vida cristã, na vida familiar cristã, muitas das vantagens que o inimigo obtém é exatamente pela família não estar envolvida com as coisas de Deus. Se você já creu no Senhor Jesus, se você com a sua casa, com a sua esposa, com você com o seu marido, se o seu marido ainda não creu, se a sua esposa ainda não creu, o Senhor continue em oração, pedindo que o Senhor complete o seu lar e servindo ao Senhor, se envolvendo com as coisas de Deus, não com as coisas desse mundo. Porque o inimigo ele quer exatamente isso. E quando nos envolvemos apenas com as coisas terrenas, as coisas desse mundo, é exatamente nesse ambiente que o inimigo encontra mais caminho para gerar problema. Eu lembro aqui de Josué capítulo 24,
Livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15, também um texto muito conhecido. Aqui estava uma situação onde o povo já estava confuso, o povo de Israel. Mas Josué se posiciona e fala forte com o povo. O versículo 15 fala assim: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Vocês não querem servir o Senhor? Então escolha quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele se posiciona dizendo que ele e a sua casa está servindo o Senhor. E diz o povo: vocês procuram a quem vocês querem servir. Irmãos, a nossa casa deve ser para servir a Deus. É muito triste ver muitos cristãos que não se envolvem com as coisas do Senhor, que não entrega a sua família, a sua casa, o seu casamento para a vontade de Deus. É exatamente nesses lugares, nessas situações, onde o inimigo vai conseguir mais vantagem. E hoje, nos nossos dias, quanto temos visto a separação, cada vez mais o divórcio, o pecado entrando, o adultério. Então, guardar para nós servirmos ao Senhor com a nossa casa, com os nossos filhos. Então, Josué diz isso. O que é que vocês querem fazer? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tome essa postura de você e a sua casa servir o Senhor, de se envolver com as coisas do Senhor. Não vivamos a nossa vida para fazer a vontade do diabo, mas para fazer a vontade daquele que nos escolheu, que nos chamou, que nos abençoou. E aí as bênçãos do Senhor, elas são cada vez mais derramadas sobre o nosso lar. Precisamos ser cuidadosos para que o inimigo não leve vantagem sobre nós. Meus amados, ainda tinha muitos outros assuntos e textos para nós vermos hoje sobre a família, sobre o casamento, mas o tempo não nos permite. Possivelmente no próximo programa nós vamos continuar falando sobre família. Possivelmente nós vamos tocar em mais algumas questões voltadas para o casamento. Então já quero desde já convidar você para que na próxima segunda-feira esteja conosco ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade. Eu quero lembrar a você das nossas reuniões, quartas e sábados. As reuniões das quartas-feiras são reuniões familiares, reuniões nos lares. Se você desejar uma reunião na sua casa, para que nós juntos possamos orar, meditar na Palavra de Deus, aprendermos juntos, é só nos falar, só entrar em contato pelo WhatsApp 981 13 5880. Nos sábados a reunião começa às 19 horas. Todos os sábados agora nossas reuniões é às 19 horas. E você é o nosso convidado nesse próximo sábado. E mais uma vez agradecendo aos casais que estiveram conosco nesse final de semana. Mais uma vez agradecendo, muito obrigado. E lembrando que nos próximos meses nós vamos continuar fazendo reuniões familiares, reuniões de casais. Essa que tivemos no último sábado foi a segunda. Nós vamos ter, se o Senhor assim nos permitir, muitas outras, para que nós possamos aprender do Senhor nesse assunto, né, nesse tema tão importante e às vezes até negligenciado. De repente, tanta mensagem sobre tantos assuntos e nós não ouvimos às vezes falar sobre principalmente o nosso lar, porque se nós não cuidarmos da nossa casa, do nosso casamento, nem adianta estar fazendo tanta coisa se está um problema dentro de casa. E o nosso desejo é por meio dessas mensagens, dessa palavra e desses encontros de casais que estamos fazendo, podemos sermos ajudados pelo Senhor nessa tarefa. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos mais uma vez agradecer, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse programa, por essa 1 hora, por esse tema, pelos nossos ouvintes. Sabemos que muitos casais têm enfrentado dificuldades, muitos nesse momento estão pensando em se separar, em se divorciarem. Alguns estão fazendo isso nesse momento. Mas rogamos que a Tua misericórdia os alcance, que o Senhor possa
alcançá-los, o Senhor possa mudar os seus corações, o Senhor possa levá-los a te conhecer, aqueles que não te conhecem, aqueles que já te conhecem possam se voltar para a tua vontade e possam perseverar, não abrindo mão do seu lar, da sua família, do seu casamento, não dando lugar para que o diabo venha desestruturar ou destruir as famílias. Nessa manhã, Senhor, vai de encontro àqueles que estão lutando, enfrentando esses problemas, estão com essas dificuldades, alguns estão angustiados, sofrendo. Ajuda, Senhor, ajuda essas famílias. As crianças que estão sofrendo com os pais brigando, discutindo, agressões físicas, nós vemos isso todos os dias, casamentos desfeitos e os filhos sofrendo, Senhor, tem misericórdia e os ajuda. No nome de Jesus nós oramos, amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, fiquem todos na paz e até na nossa próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.